mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Gente, 8h18 em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Voltamos ao vivo com Campos tendo tempo bom neste momento. 21 graus e previsão de 31 graus de máxima para hoje, sem previsão de chuva, pelo menos por enquanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com a Xana Ribeiro, que é advogada, coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI do Norte Fluminense, agora eu acertei, que eu estava trocando presidente por coordenadora, e com o Jefferson Fernandes Gomes de Souza, que é psicólogo também, que atende nesse centro de cidadania. O Centro de Cidadania é um programa, conforme a gente falou aqui, baseado justamente no Rio Sem LGBTI Fobia, né? Que tem inclusive aqui vou até colocar lá o Instagram. Tem o de Campos ou o nosso aqui? Só o do programa. Só o do programa, né? Rio Sem LGBTI Fobia, RJ. Vou colocar lá no nosso perfil também, lá no comments lá do Face, para o pessoal acessar aí. Eu deixava uma pergunta aqui, gente, e aí vocês dois respondem, por favor, porque a área psicológica aqui é a grande... Você tem, claro, né, o social, você tem o jurídico, mas essa saúde mental, a saúde mental quer dizer, ela dá eu costumo dizer aqui que dá uma série de Netflix. Se a gente for fazer programas aqui, né? Dá um stream próprio. Não dá? Então, e aí, claro, evidentemente a gente vai picotando aqui, tentando pegar os momentos mais importantes para fixar, para marcar essa coisa na nossa sociedade. E tem aqui, nesse bloco a gente falou, conquistas de direitos por meio de decisões judiciais, algumas leis eu já falei também aqui, né? Desse panfleto que foi criado pelo curso de Direitos com
o pessoal do Direitos Humanos, né, da Estácio, e tá aqui, ó, a ADI 4277 com a ADPF 132 do STF equiparou as uniões estáveis homoafetivas às uniões estáveis heteroafetivas. Outra lei também, homofobia e transfobia, se aplica uma lei do racismo, que aí é aquilo que a gente estava falando aqui, você tem uma série de coisas que são peculiares, como é o caso, por exemplo, que a gente falou aqui, um atendimento ambulatorial para atendimento de exame de próstata. É um problema sério, o sistema não libera porque é uma mulher trans, mas precisa fazer o exame de próstata, que é um exame de homem. Olha que doideira que é isso. Vamos falar sobre isso agora também. O artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, possibilita o enquadramento da ofensa homofóbica como injúria. Também, lei número 12.852 de 2013, Estatuto da Juventude, protege adolescentes e jovens da discriminação pela orientação sexual. E, por fim, projeto de lei, esse aqui mais recente, mas que eu acho super bacana, esse aqui também, achei muito legal, 121 de 2022, a Lei Municipal de Campos dos Goytacazes, que dispõe sobre o programa de apoio e acolhimento a pessoas LGBTQIAPN+, em situação de violência e vulnerabilidade social. Esse também é bem interessante. É um problema sério, né? Apoio e acolhimento às pessoas, né, LGBTQIAPN+, que enfrentam violência e vulnerabilidade social da própria família. Ou seja, principalmente. Bom, deixa eu só trazer aqui rapidamente. A pergunta que eu te fiz: como é que é esse universo de problemas que já tem no dia a dia sendo enfrentado em Campos, que é uma cidade conservadora? E aí o Maurício Batista, que é nosso ouvinte aqui, 001, tá perdendo para dona Sebastiana. Dona Sebastiana agora, desde quando a gente começou o programa aqui em 2019, ele segue a gente lá com o primeiro bom dia quem deu nas redes sociais, e até hoje ele não perde um. Sensacional, Maurício. Mas a dona Sebastiana Gonçalves, mãe do nosso companheiro aqui de bancada, ex-companheiro de bancada, Rodrigo Gonçalves, né, que eu acho que eu tenho para mim que ele ganhou na Mega Sena e aí foi embora. Ela sempre coloca aqui, ela está agora numa concorrência forte aqui com o Maurício, mas uma concorrência carinhosa. Xana, como é enfrentar um município conservador, entre aspas, inclusive pastor e vereador representantes do povo usando da sua condição em plena Câmara fazendo discurso homofóbico? Mandou o Maurício aí para você. Obrigada, Maurício, pela participação. Pois é, né? Essa é uma triste realidade. Deixa a gente, né, muito apreensivo pelo futuro, né? Mas a gente entende que o Centro de Cidadania, infelizmente, né, apesar de ter essa violência toda que a gente, né, vivencia, e o ano passado, né, tivemos essa repercussão horrível na Câmara, a gente repudia qualquer atitude equiparada à que houve, né? Mas o centro, ele não vem, como eu já falei, ele não vem para alimentar esses discursos ou para enfrentar esse tipo de atitude de forma violenta, né, digamos assim. Então, é muito difícil, como eu falo, né, como todos nossos relatos aqui, a gente efetivar essas políticas públicas, e torna ainda mais difícil, porque a gente não só o que foi expressado, né, vinculado aí nas mídias, mas a gente vivencia esse tipo de atitude cotidianamente. Não está sendo noticiado, como o Jefferson falou, né, as violências elas não são noticiadas. Ali foi um ponto que se tornou público,
Mas a gente lida com isso cotidianamente. Quando a gente, vamos dar um exemplo agora, né, recente, a gente vai fazer um projeto, né, a gente está terminando, concluir um projeto para comemoração no dia 28 e 29 de junho, e a gente precisa de parceiros. Então a gente fica muito triste quando a gente chega com um ofício, quando a gente chega com uma conversa, pedindo, solicitando uma parceria, por entender que também é importante, como você falou, que a gente precisa dialogar com o setor acadêmico, né? E tem sido um grande parceiro nosso, mas a gente também precisa dialogar com as instituições privadas. E a gente recebe uma negativa, ou às vezes a gente nem recebe uma resposta. A gente fica triste. Isso é uma violência, assim como houve lá na Câmara. E como que a gente lida com essas situações? O Centro de Cidadania, ele não vem para bater de frente com ninguém. Ele vem, através de suas atitudes, fortalecer a população LGBT. E, graças a Deus, nós estamos encontrando vários parceiros, a gente tem conseguido fazer isso, e a nossa resposta é através dos nossos próprios serviços e avanços com a população. Então, a nossa esperança, né, o nosso trabalho é de que lá na frente, através dos resultados, essa pessoa, essa empresa, esse grupo que está praticando essa violência, ela consiga visualizar que essa não é uma violência apenas contra a população, como a gente já falou lá no começo. É uma violência que vai se reverter também para alguém da família dele, ou para a sua própria empresa, né? Há pessoas... Eu estive lá em São Paulo, foram 4 milhões ou mais, né, de pessoas que lotaram a Avenida Paulista. E eu estava lá, mas porque tem muita gente simpatizante que vai pela festa. Não. Eram pessoas LGBT+, que estavam ali em total harmonia. Você não viu uma briga, você não viu ninguém se passar por um constrangimento. E eu sofri transfobia dentro do táxi. Um comentário homofóbico dentro do táxi. 2 vezes lá. Nesse dia, né? Nesse evento. Nesse final de semana. Que beleza. No mesmo final de semana. Dentro do motorista de táxi. Uhum. Que estava tirando o seu sustento, do evento, recebendo uma renda do evento e daquela própria pessoa que entrou para consumir o seu serviço. Então a pessoa não entende que a população movimenta também o sistema econômico, que a população também está inserida na comunidade, alimentando o crescimento do país como um todo. Então a gente tem essa esperança de que com o tempo ocorra uma transformação coletiva, de que as pessoas entendam que todos estamos inseridos de forma de igualdade naquela sociedade, e que se praticarmos qualquer tipo de violência contra qualquer grupo que for, todos sofreremos a consequência. Então, a gente não vai alimentar um rebate, um revide violento. Não. Vai lutar, sim, como eu falo, com resistência e perseverança. E a gente vai continuar avançando. Campos tem uma história, né? Eu sempre volto na história, porque eu acho muito fundamental, porque se a gente existe no hoje, é porque houve uma história, inclusive, de vida nossa. Como tem uma garotada aí achando que o mundo começou depois do TikTok. Exatamente. Então, assim, Mas Campos tem... Desculpa, perdão, Jefferson. Não, Campos tem aquelas particularidades conservadores e tem esses erros históricos que a gente cometeu aqui, como por exemplo, a gente foi uma das últimas cidades do Brasil a abolir a escravidão. E isso sendo uma cidade extremamente escravagista. Extremamente escravagista. Um período também muito nebuloso da nossa história, né? E nós fomos a primeira cidade a receber a luz elétrica. Então, tem contraponto, assim, a gente avança num ponto e a gente regride no outro. A gente não sabe a história de Benta Pereira. Por que Campos é uma cidade patriarcal, uma cidade machista, quando foi uma mulher que lutou por ela?
Quando foi uma mulher que conseguiu, né, botou frente, lutou a vida da sua família, da sua filha, faleceu nesse conflito, que dali originou a posse definitiva para a população campista, né? Lutou contra a coroa de Portugal. E você quer saber? Eu descobri por quê. Porque Campos é patriarcal, machista. É porque a nossa história não está nos bancos das salas de aula. A nossa história de Campos não está. E enquanto não estiver, nós não vamos ter pertencimento sobre tudo isso que a gente... E não pode ser qualquer história, porque senão vai continuar sendo uma história contada por pessoas escravocratas, coronelistas, numa estrutura patriarcal, né? Precisa ser uma história contada exatamente pelas minorias de Campos. Né? A gente não, né, tem Benta Pereira, como a Xana falou, estava aqui na cabeça também para falar dela, porque é uma mulher que se destaca, né, nesse momento histórico e que Campos não fala, não trata, não, né, não leva para a sala de aula, como você colocou. Temos aí os nossos povos originários, os goitacás, que dá nome à cidade, são completamente apagados, porque não é ter uma estátua, como já houve ali na rotatória, que é dar visibilidade aos nossos povos originários, mas também não estão nas escolas sendo retratados, né? E ainda, muito pelo contrário, quando se fala deles, se fala de uma forma pejorativa, aos canibais, né? Mas não se procura realmente saber a história do povo goitacá. Que era um povo guerreiro. E aí Campos vem nessa levada, né? E se consolida, né? Mas se a gente pensar, Campos foi dado lá atrás também como na divisão de terras da coroa, né? E se nomeava homens para se dividir terras naquela época, né? Então Campos ainda traz muito isso, muito peso do sobrenome. Ah, fulano que é filho de ciclano. Aqui tem muito. Muito. E aí... porque, tem uma família aí que está na 89ª geração e os caras estão usando lá. E ainda é resquício desse coronelismo, né? Eu costumo dizer que Campos é uma cidade provinciana. Se acha uma grande cidade, mas com uma mentalidade de uma província muito enraigada nesse coronelismo, na forma que funciona. Se a gente olhar a política campista, ela ainda funciona de uma forma coronelista e machista. A gente não tem uma representante mulher na Câmara hoje em dia. Então, isso ainda é retrato de Campos. Então, não é dizer que é fácil, né? A gente tem esses comportamentos. Campos também se tornou uma cidade muito... com uma comunidade evangélica bem grande, né, bem significativa. Né? É uma cidade muito religiosa de maneira geral, né? Sempre foi uma cidade muito católica. Então aí também tem esses atravessamentos religiosos que acaba também moldando, né, influenciando na maneira como as pessoas refletem, pensam, né? Então assim, não é fácil. Então, pensar que Campos é dessa maneira é trazer clareza para a realidade do que a gente pode lidar, do que a gente pode ter que enfrentar. E aí, como Xana falou, é passinho miúdo, você vai e volta, mas não desistir, né? Persistência, resistência, né? E assim, os movimentos LGBTs em Campos também, aí, como você falou da articulação com as universidades, né? Acho que o centro bebe muito disso porque os movimentos sociais LGBTs também vêm muito das universidades. E a gente também dialoga com eles, né? Até como via de acesso, né? Para que eles acessem o centro. E aí a gente também acaba articulando isso com as universidades. Então é de gota em gota, enfrentando isso. E usar esses pontos fortes que tem, como é o caso da academia. Tem que usar e badalar. Agora, desculpe te cortar. A academia está aberta, mas a educação não. Sim. A educação é o lugar mais difícil para a gente acessar. Tem uma distância aí entre a academia e a capacitação, tudo, mas a gente recebe relatos de professores em situações que não sabem o que fazer, não sabem como lidar, pedindo orientação, alunos passando por situações de homotransfobia com muita intensidade e que a escola não sabe como lidar. E isso não só em Campos, mas até nos outros municípios também que a gente abrange do Norte Fluminense, a gente ouve esses relatos, né? A gente fez uma capacitação no final do ano passado em Quissamã
para o pessoal da assistência e da saúde, né? Sim. Que eles montaram um núcleo de apoio à população LGBT lá, municipal. E no fim da tarde, o que mais a gente teve foram questionamentos de pessoas da educação. Como lidar, o que fazer, mas é a área mais difícil da gente acessar para levar informação, para levar capacitação, para levar conhecimento. E agora... Não deveria, talvez. Diante, né, dessa solicitação, a gente, agora no dia 20, vamos fazer mais uma jornada agora para o público da educação em Quissamã. Mais uma jornada formativa. Na última, né, foi em novembro. Foi novembro. Foi novembro. Tem feito em Campos também ou não? Então, foi em novembro lá, nós fizemos uma capacitação para 150 pessoas. Lotou o auditório na parte da manhã e da tarde. Campos nós temos feito, sim. Fizemos agora, por último, na área do setor da saúde, mas, infelizmente, a aderência por questão de escala também, ou por interesse, enfim... A gente não teve assim, a mesma proporção de Quissamã, né? E fizemos também em São Fidélis, São Francisco também recente, né? Bastante pessoas. E em Campos a gente tem feito separadamente. Então a gente vai no CRAS 1, CRAS 2 e faz para as equipes. A gente tem avançado bastante nesse sentido em Campos. A gente fez nos CAPs também, nos CAPs, na área da saúde. Mas na educação não? Na educação ainda. Na educação ainda a gente não teve essa oportunidade. Mas boa. Estamos trabalhando. E estamos avançando, né? Sobre a questão de educação, a gente recebeu aqui, na própria academia, essa coisa de você falar da educação, a academia está aberta, mas a educação não. A gente recebeu aqui a Renata Melilla, sim, né? Sim. Do Beto me ajudou a lembrar o nome. Irmãos da Solidariedade. Irmãos da Solidariedade. Pô, ela chorou aqui. Ainda, você vê como é que marca, já tem um tempinho que ela estudou, né? Não tem tanto tempo, mas tem. E ela relatando as transfobias, as homofobias, LGBTfobia, tudo que ela sofria lá nos corredores, no banheiro. Sim. Que a gente ainda tem isso. Isso. O relato dela ainda está vivo. Está vivo, ela fez isso aqui ao vivo com a gente aqui. A gente ainda e se emocionou, isso. E a gente também, naturalmente, porque, cara, é um ser humano, pelo amor de Deus, né? A questão de, desculpa te cortar. Não, vai lá, a questão vai lá. de educação sempre leva para esse lugar do banheiro, você acredita? Sempre vai. É sempre a polêmica. Qual banheiro que vai? Parece que parece não, eles reduzem a população trans a isso dentro da educação. Mas sim. Ainda que seja lei, né, o nome social do aluno na chamada, o professor desrespeita. Ainda que exista determinações da área da educação sobre o respeito à população LGBT, sobre a diversidade como um todo, ainda existem professores e orientadores pedagógicos e equipe de escola que desrespeitam. Então, assim, a vivência do LGBT na escola, ela é muito sofrida. A gente falou aqui da família, né, que é a que mais comete violência, mas a gente pode equiparar isso com a educação. Porque quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento humano, infantil, o primeiro lugar de apoio é a família. O segundo é a escola. Hoje em dia, às vezes até se mistura um pouco, porque as crianças, os bebês, né, quase têm ido cada vez mais cedo para a creche. Mas é o primeiro lugar que qualquer pessoa da sigla vai sofrer violência. As populações trans e travestis, mais ainda. Mas as pessoas lésbicas vão sofrer, as pessoas homossexuais vão sofrer, as bissexuais vão sofrer, todas vão sofrer. Né? A gente fala muito hoje de bullying. Na minha época não se tinha esse nome. Né? É um nome muito contemporâneo. Mas bullying existe desde sempre. Bullying causa sofrimento mental desde sempre. E sequelas, naturalmente. Total. Você que pode falar, não é? Pro resto da vida, porque aquilo ali, a gente precisa pensar que todo marco traumático na vida de um sujeito, ele não é pontual. Ele acontece de forma pontual, mas ele traz resultados ao longo da vida daquela pessoa. Então a gente vai ter pessoas aí que não conseguem falar em público por conta de bullying, pessoas que não aceitam a própria imagem, o próprio corpo, resultado de bullying.
quando a gente fala de população LGBTQIAPNB+, pessoas têm dificuldade de se entender enquanto LGBTQIAPNB+, por conta do bullying sofrido. É uma brincadeirinha. Só é brincadeirinha quando o outro entende que é brincadeirinha. Se o outro entende que aquilo é uma violência, aquilo já deixou de ser brincadeira desde o início. Acabou a brincadeira. Então, esses relatos são constantes, né? Imagina. E aí, quando a gente fala que para eles acessarem o serviço público, seja de saúde, a televisão tinha muita coisa. Desculpa te interromper, você falando em relatos na educação, a televisão tinha muita coisa disso. Até agora, década de 90, você tinha bullying em rede nacional. Direto, um atrás do outro. Não diminuiu, né? Mas não acabou, claro, evidente. Não. Mas, assim, tinha aqueles programas humorísticos. Sim. E acho que fica o questionamento. Acabou porque entenderam que aquilo era bullying, era crime, era uma violência, ou acabou para parecer uma coisa comercialmente mais aceita? Ou para não ser penalizado por força da lei. Porque aí vieram as leis de regulação, né, também. Então, que ainda são frágeis, de certa maneira. Permitem algumas coisas num país onde sociais que... sim, num país onde eu sempre falo que aqui a gente tem essa história de que lei não pegou. Bom, gente, não tem essa história de lei não pegou. Como assim a lei não pegou? Não, tem que pegar e não tem essa coisa de pegar ou não pegar, tem que cumprir. Deixa eu trazer aqui acho que a gente precisa falar sobre isso, que são essas conquistas de direitos e decisões judiciais, que a gente falou aqui algumas. Vocês podem trazer algumas decisões aqui também e impactos dessas decisões, ou a falta delas na cabeça das pessoas. Mas assim, tem essa coisa do binário que a gente falou, lá na não binário, cis, na certidão. Como é que funciona isso, por exemplo, na saúde, que a gente precisa falar, e também na educação? Tem casos que a gente fica sabendo, né, médicos relatam, né, não, eu atendo porque, independente do nome, eu tenho que chamar de fulano, porque aqui eu estou atendendo é um homem, o físico é um homem. Enfim, como é que vocês estão lidando com essa situação e como que isso, se é que isso avançou alguma coisa? Puxando, né, já o gancho lá na pergunta anterior, né, que o ouvinte fez, assim como nós tivemos a manifestação negativa aqui na Câmara, né, e a gente, como a gente falou, isso é uma coisa que se estende para todas as áreas e vem acontecendo essas violências e violações. A gente tem que entender. A gente entra com esse trabalho, trazendo, né, uma tentativa de levar o entendimento. E uma coisa que me impactou muito, né, nesse seminário de responsabilidade civil, a professora Heloísa Helena Barbosa, acho que era reitora da UERJ, na época ela fez a abertura e falou que nós precisamos entender de que o mundo está mudando. Que essa conversa não é mais, foram palavras delas, não é mais conversa de pessoas esotéricas. As coisas estão se transformando. Então, as pessoas LGBT sempre existiram. E antes eram escondidas, eram deixadas em asilos, né, eram abandonadas em internatos, tidas como loucas. E hoje a gente já não consegue fazer, até mesmo pela falta, né? Já não tem mais essas instituições. Então, você não pode ignorar como antes era feito, ignorar a existência, né, dessa diversidade humana. Então, nós temos que entender que está mudando. Está mudando e nós temos responsabilidades contra isso. Né? Então, como está o panfletinho aí da Estácio, né, foi muito gratificante participar desse projeto com os alunos, né, que a gente buscou a salientar as conquistas já adquiridas, e foram muitas, né? Se a gente pensar, foi em 2021 que a pessoa LGBT pôde doar sangue.
Então, quantas pessoas vêm a óbito por falta do tipo sanguíneo necessário? E pessoas LGBTs podendo né, fazer essa doação, salvar vidas, e lhe era negado. Né, se a gente pensar nisso, né, nessas... Olha só, então você está precisando, uma pessoa está precisando, às vezes até uma pessoa homofóbica, né, que nem sabe, e hoje pode estar recebendo um sangue de uma pessoa. Né? Então, olha o retorno, as consequências. A gente tem que ter essa compreensão. Eu me perdi até do que eu estava falando. Das conquistas e então, das dificuldades ainda, até em função dessas conquistas. E essas conquistas, né? Quer dizer, que são muito importantes. Deixa eu me recolocar aqui. As dificuldades não em função dessas conquistas, em função da falta de acompanhamento do setor público dessas conquistas. Ou seja, então, as conquistas são reais, são boas, são extremamente necessárias, positivas. Sim. Pena que veio ou está vindo em camadas, não de uma vez, né? Talvez. Isso. Aí acho que é a melhor expressão. Isso é. Aí então essas conquistas, e a gente observa que essas conquistas são sempre oriundas de decisões judiciais. E para a gente entender, não são é uma decisão judicial do juiz de Campos, do juiz de São Fidélis. Não, são demandas sim que começam na primeira instância, na primeira fase do judiciário, e nesse volume se questiona qual é a nossa base. É a base constitucional. Então a gente volta lá, a falta do conhecimento da Constituição, a gente, por conta de uma ideologia, por conta de uma vivência, enfim, a gente desrespeita a nossa própria Constituição, gerando um dano coletivo. E o judiciário é forçado a intervir. E traz, através dessas decisões, que viram, né, projetos de lei e depois viram lei por força do judiciário. Então, hoje, muitas pessoas não sabem, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um livro, o Supremo Tribunal Federal tem um livro chamado Diversidade, de jurisprudências do tribunal. Ou seja, de reiteradas decisões em defesa dos direitos das pessoas LGBTI com base na Constituição e outros princípios, né, que geraram esse livro de 169 páginas. Olha quantas decisões, quantos entendimentos para reforçar os direitos, que não são nem muitos, né, se a gente pensar assim, não são nem muitos. Mas a gente mensurar, né, são milhões de ações. E daí a gente entra na questão, né, da falta de legislação. A gente também estava numa reunião com o coordenador do NUDGES, do Dr. Helder, e ele traz essa preocupação de que está passando da hora da gente ter um estatuto da pessoa LGBTI que garante seus direitos, seus direitos constitucionais. Né? Olha só, a gente precisa de uma lei para garantir a efetivação de outra lei. Então, como a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com PCD, então a gente também precisa. Está passando da hora, porque as violações são muitas, né? Já são insuportáveis. E por serem decisões judiciais, né, não são leis, né, o legislativo ele não está legislando sobre a população LGBT, isso causa uma instabilidade para a população LGBT, porque essas decisões podem sofrer alterações caso os juízes lá do Supremo mudem e tenham outras interpretações, né? Então, existe uma instabilidade e é inegável que essa instabilidade traz sofrimentos psíquicos para essa população. Né? Hoje a gente tem um cenário de pessoas já maiores de 30 anos, 40 anos, LGBTs, com uma vida conjugal monogâmica, e que isso traz diversas interferências. Né? Então,
até o momento em que a união estável homoafetiva não poderia ser convertida em casamento, isso é uma decisão judicial, está lá na Câmara para ser votada, né? A Erika Hilton foi nomeada para ser a nova relatora do projeto de lei realmente para se tornar lei no país o casamento homoafetivo. Mas existem, por exemplo, companheiros e companheiras de pessoas LGBTs que não têm acesso a um plano de saúde por não ser considerado dependente, né? Não podem tomar decisões na área da saúde, né, mais sérias, de uma cirurgia de emergência e tudo mais. Então, e aí acaba, às vezes, precisando recorrer a vias judiciais, ou seja, um pouco do que a Xana falou mais cedo da questão da cidadania, né? Se você não entender que é um todo, você vai sobrecarregando uma área, né? Então o judiciário também vai se sobrecarregando dessas decisões e deixando elas frágeis para a população LGBT como um todo, né? Quando um usuário nosso, né, como eu dei o exemplo mais cedo, acessa um dispositivo de segurança que seria para ele se sentir acolhido, defendido nos seus direitos e tudo mais, e lá mesmo ele sofre uma situação de homofobia, e aí novamente o judiciário precisa agir para tratar disso, né? Então isso traz muita estabilidade, muito sofrimento. Gente, é um universo de problemas. Você falando aí. Puxa esse link para a questão previdenciária. Né? Aí eu vou colocar mais uma outra coisa também. Ele acabou o Gerson acabou de dar um exemplo num plano de saúde. Você não consegue um beneficiário de um plano de saúde, que é o particular. Até o particular momento em que a união estável não podia ser convertida em casamento. Agora está resolvido. Pode. Quer dizer, e mas assim, resolvido entre aspas, né? Porque você ainda encontra resistência em muitas situações. Imagino. Não, e é um universo de problemas, não é um mundo de problemas. Você fala, os caras estão com um mundo de problemas. Não, está com um universo de problemas. E aí é infinito, exatamente como o universo. Porque você falando sobre plano me lembra que e uma pensão? Sim. Esquece. Como é que vai? Se num plano de saúde que é particular, eu pago. É privado. Você não, uma pensão por morte, então não sei nem se entra no mesmo âmbito, né? Entra no mesmo âmbito, não sei nem se. Acho que o Xana vai falar disso melhor, mas, por exemplo, quando existem. É muito comum na população. Os pacientes hoje do Jefferson Fernandes, aguardem que a culpa é minha, tá? Porque é muito comum na população LGBT não efetivar a vivência conjugal. Então não faz, às vezes, nenhuma união estável, e às vezes faz a união estável, mas não converte para casamento. Também muito por não saber que pode. Tá? Muita da população, principalmente quando a gente fala das pessoas acima de 40 anos, que tem uma outra vivência, não sabe que tem esse direito e que também pode já deve ter sofrido tanto que Exato. vai... Né? Porque são garantias de direito muito recentes, né? E às vezes essa informação não chega, ou chega de uma forma parecendo muito burocrática, muito difícil, muito custosa, né? E aí isso também dificulta quando um deles vem a falecer, e aí como é que você comprova tudo isso para ter direito à pensão? Como é que você comprova tudo isso para conseguir autorizar, sepultar o seu cônjuge ou a sua cônjuge? É uma camada de coisas, né? E aí entra esse trabalho, né? A gente faz essa orientação. Né? Às vezes a pessoa, eu não vou lá votar porque eu vou sofrer transfobia na fila da eleição. Isso acontece. Eu não vou votar. E aí fica com o seu título retido. Então nós tivemos vários problemas no ano passado porque pessoas que dependiam do Bolsa Família houve a suspensão porque o título CPF estava cancelado. Então a gente entra com essa informação, a gente auxilia nesse acesso de regulamentação de documentação para que possam de fato exercer o seu direito, assim como, né, a regularização também das uniões, né, né? E aí a gente puxa para esse link, que é uma preocupação atual, o sistema previdenciário, porque, como a gente já falou no início, né, o Jefferson falou ali, a gente vive num sistema binário, homem e mulher, masculino e feminino. E as pessoas não binárias, que a gente já está tendo o reconhecimento na sua certidão de nascimento, e as pessoas intersexos também, que entra ali como o sexo ignorado.
na certidão de nascimento. Elas vão se enquadrar em qual regime? O feminino ou o masculino? Vai se aposentar ou vai ter o seu direito a alguma pensão, né? Feminino, masculino. 65 anos, 62 anos. E, infelizmente, o Legislativo não está querendo tomar essa pauta, né? Isso aí já entra na esfera federal, tomar essa pauta, e a gente já está observando um movimento de várias demandas judiciais que estão sendo obtidas sentenças em primeiro grau e havendo recurso, até que se chegue no Tribunal Superior para se dar, então, uma decisão definitiva, como a gente vem tendo como consequência todas as outras garantidas, todos os direitos garantidos. Só que, ok, esse é um movimento que irá garantir como foi garantido as demandas anteriores. Mas, individualmente, essa pessoa fica com o seu direito suspenso. E muitas vezes, infelizmente, ela não vai nem poder gozar desse direito. Porque a gente não sabe qual é a idade que ela tem, até quando ela vai subir, até quando ela vai viver. Então, essa é uma preocupação, né? Então, é importante que a gente pense sobre esse assunto para que a gente não cause mais ainda, né, um cerceamento de direito. Hoje não tem jurisprudência? Tem... nesse sentido, não. Ainda não. São casos recentes, né? Porque como a gente vem falando assim, que a gente falou antigamente a gente não a gente que eu digo, né, a população como um todo. Sim. Tanto a parte, né, política e social, como a própria população LGBT, a gente não pensava no futuro a longo tempo, a longo prazo. Porque, infelizmente, a expectativa de vida era 30 anos. Sim, era pouco. Hoje, a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35, né? Se ampliou um pouquinho. Mas isso também é muito reflexo da epidemia do HIV/AIDS nos anos 80, né? Na década de 80, quando surge... Tem porque um resquício uma população dizimada ali, LGBT... Então, hoje que a gente começa a ver e ter pessoas chegando à terceira idade, à melhor idade, pessoas idosas LGBTs, que durante um bom tempo aí não houve, infelizmente, por conta ainda de reflexo. Porque quem nasceu na década de 80 ainda não está elegível à aposentadoria, por exemplo. E ali já era adulto, né? Infelizmente, uma boa parte acabou sendo dizimada, né? Então, o acesso hoje dessa população que passou por esse período, né, e hoje chega aí a mais de 50, 60, 65 anos, é um novo cenário até para a própria população LGBT pensar e refletir sobre essa população, né? Hoje a gente tem ações aí de movimentos sociais LGBTs muito voltado para essa população já acima de 60 anos, não só na busca de direitos, né, como essa questão de previdência e tudo mais, mas até na questão de vivência, na questão de práticas de vivências, de interlocução de um com os outros, né, de pensar a saúde, de pensar outros atravessamentos que a população acima de 60 sofre. Isso. Entre outros sofrimentos mais que a gente não consegue em um programa só, por exemplo... Né, falar, tem muito. E a nossa preocupação também é trazer a capacidade dessa pessoa se sustentar, né? Uma outra demanda, né? Porque se ela não consegue a permanência na escola, ela não consegue se qualificar, ela não consegue entrar no mercado de trabalho, que também já gera uma outra dificuldade em virtude do preconceito. Então, por mais capacitada que seja, ela às vezes não vai conseguir se inserir. E aí ela fica sem essa renda de subsistência. Né? Então, isso é uma preocupação também dos centros de cidadania. E aí, com a idade, a saúde já não é a mesma coisa? Desculpa te interromper. Já não é a mesma coisa. E aí você tem mais um agravante. E a gente vem fazendo esse trabalho para que a pessoa também se preocupe em estar contribuindo para a Previdência, em estar se qualificando para ter a sua autonomia futura, né? Então, a gente está fazendo parcerias com empresas para oferecimento de cursos.
A própria prefeitura também, através do setor do departamento de projetos, a gente conseguiu fazer um acesso com que a gente tivesse uma cota para que essas pessoas conseguissem realizar esses cursos através do município. A Secretaria de Desigualdade Racial e Direitos Humanos também oferece curso. Então, a gente não só encaminha as pessoas, a gente faz um monitoramento, a gente faz, né, um diagnóstico de como que está sendo essa vivência para garantir a permanência dessa pessoa nesse curso de qualificação e assim garantir o seu futuro com maior estabilidade. Então, isso são preocupações, são ações que a gente vem agindo, né? E é muito complexo, né? E a gente sofre muita resistência, mas a gente também tem muitas parcerias, e é isso daí, como o Jefferson falou, né? Um passinho para frente, e a gente caminha 2 e volta, e esse exercício, né? De resistência e persistência. Gente, 9h02, né? Avançamos aqui também, mas eu tenho que fechar o programa. Tem várias pessoas aqui comentando, dando bom dia a vocês. O Ralph Buechenstein tá aqui, uma boa entrevista. Ralph, ele é parte da nossa equipe. Ah, o Ralph também é parte lá? O Ralph é sensacional. Parabéns à coordenadora, doutora Xana, e ao Jefferson, psicólogo. O Ralph, um abraço, Ralph. Tem um carinho por Ralph muito grande. Ele é parte da nossa equipe também. Noites, jantares memoráveis lá no La Corunha. Impublicáveis também. Nada, assim, só brincadeira. Então, posso fazer aqui nossa propaganda do nosso evento? E, por favor, me conta aí, o Salvador Maurício também está aqui. Também é nosso parceiro lá. Que legal. Da nossa equipe. Show. Nossa equipe tem o Gerson Alves, tem a Carmen também. São pessoas maravilhosas, a Bruna, a Débora a gente já citou. Tá? Tudo que a gente faz, está falando aí, o Ralph, né, a coordenadora, né? Mas não sou eu. Não é só eu. Né? E também não é só essa equipe, como eu já falei. Né? É um histórico de pessoas que passaram por ali. Nós temos estagiários, nós temos parceiros também, e que todos estamos construindo, tentando, né, fazer um futuro diferente para a nossa cidade, para a nossa população como um todo. E deixar aqui, né, dia 28, nós vamos fazer um cine-debate na UENF, com uma exposição, com textos históricos e eventos musicais. Vai ser muito interessante, gostaria de contar com a participação de todos. E no dia 29 também vamos fazer uma caminhada da diversidade em parceria com a Fundação Municipal de Esporte e outros parceiros particulares, de grande, né, importância, como a Unimed, Prontocard, MBM Runs, e Vini Pernas, profissionais de educação física, Pizza Buzz, Hortifruti da Formosa, No Português. Isso são parceiros que a gente vem conquistando. A gente também tem formado... A gente também, se eu esqueci algum aqui, por favor, perdoe. A gente tem formado um bom diálogo também com a DEAN, né? Projetos aí também de capacitação com a polícia, a prefeitura, a gente não pode deixar, né, de falar. E... Podia até fazer um pouquinho mais, mas também, tá bom, prefeitura, minha conta, tá, prefeitura? E a Fundação, né, a Secretaria de Desigualdade Racial e Direitos Humanos também, eu acho que vem coisa nova por aí, coisa importante. E é isso, né? Tá certo. Eu quero te agradecer muito. Obrigado pela disponibilidade, pela boa vontade de estar aqui com a gente 6 horas da manhã. Porque você chega aqui 10 para 7, mas para chegar até aqui tem que acordar cedo. Aí não dorme final de semana, da ansiedade. Xana, muito obrigado mesmo, estou feliz. Por mais que assim vocês possam entender que o programa ajuda de alguma forma, eu me sinto mais ajudado do que você possa imaginar. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Acho que a gente precisa estar nesse contexto todo. Tenho certeza que a gente tem que estar dentro de todo esse contexto para poder a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade justa, um pouco
mais justa. Muita injustiça, porque essas pessoas que hoje às vezes cometem esses atos, essas barbaridades, essas coisas todas, amanhã podem precisar de vocês, podem precisar de todo um revés aí dessa vida, né? Então, assim, independente de desejar ou não sou eu que vai definir o futuro dessa pessoa, que ela vai passar, mais sinceramente, cometeu esses crimes, cometeu essas dificuldades, como a gente já colocou aqui, né, que repensem, pensem, e eu acho que a função melhor do programa é essa, de levar esse esclarecimento para as pessoas, e o quanto é bom também vocês poderem participar disso, porque sem vocês eu não consigo passar nada melhor do que vocês que têm o direito de fala nesse momento. Eu queria também só, por favor, agradecer. A gente não sabe, mas a gente pretende fazer esse levantamento, é um projeto que até o final do ano a gente vai dar sequência, é agradecer as empresas que empregam as pessoas LGBTI+, e que se elas necessitarem de alguma capacitação, de alguma orientação para que assegure essa maior empregabilidade dentro da sua equipe, a gente pode estar oferecendo os nossos trabalhos também de orientação. Então, de apoiar essa empresa, né? E aquelas que estiverem disponíveis para abrir vagas para essas pessoas, a gente também agradece. A gente faz esse trabalho também de banco de emprego, a gente ajuda as pessoas a formular os seus currículos para apresentar, participar do processo de entrevista. A gente teve uma pessoa agora recentemente que participou do projeto de aula no DPP, né, do municipal, e a gente, em conjunto com a assistente social, organizamos seu currículo, preparamos para a entrevista, e hoje ela está empregada na empresa dele. Que bacana, viu? Uma pessoa trans. Que bacana e que bom exemplo. Que bom exemplo da empresa também. E a você, meu caro Jefferson Fernandes, muito obrigado aos seus pacientes, aos seus clientes, aos seus atendidos. Né? Um pouco mais aí de alguns minutos ia por minha conta aí o atraso, tá? Bota na minha conta. Obrigado, Cláudio. É muito importante esse espaço aqui, porque acho que é muito importante a função do centro para a população LGBTQIAPNB+, mas é ainda mais relevante e importante a gente acessar as pessoas cis, heterossexuais, levando informação, porque acho que só a informação é capaz de trazer reflexão, de diminuir o preconceito, de diminuir o estereótipo que se tem sobre a população LGBTQIAPNB+. Então, estar aqui é mais um passo em prol disso. Satisfação e honra pra gente. Obrigado pela presença de você. Parabéns pelo trabalho lá. Obrigado. Muito bonito o trabalho de vocês. Muito bonito, mas, sobretudo, importante. A beleza das conquistas é que mostra realmente a importância do trabalho de vocês. Muito bom. São 9h09. Conversamos então aqui com a Xana Ribeiro, advogada, coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI do Norte Fluminense, e com o Jefferson Fernandes Gomes de Souza, que é psicólogo e também integrante desse importante centro, desse importante programa que nós temos aqui no município de Campos. Ficamos por aqui, agradecemos a você a paciência, a audiência. Amanhã às 7 de volta, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue na Folha FM.